Olá a todos, eu sou o Thales Duarte Galeno e eu vou estar apresentando o artigo A Sketch for the KS Test for Big Data. Primeiramente gostaria de agradecer a FAPERJ pelo financiamento desse trabalho. Aqui temos um breve sumário dessa apresentação e atualmente o Big Data se tornou uma realidade. Um de seus maiores desafios é o armazenamento de um volume tão grande de informações, principalmente em amostras de fluxo contínuo. Para lidar com tal quantidade de dados, são necessários algoritmos eficientes, capazes de operar em tempo real e que façam uso razoável de recursos computacionais. A detecção de mudanças na distribuição de tais amostras é muito importante para a mineração de dados e aprendizado de máquina. Há diversos métodos estatísticos para detectar esse tipo de mudança. O teste KS, na sua versão uniamostral, avalia se há uma relação generativa entre uma amostra e uma distribuição de referência, comparando suas respectivas distribuições empírica e teórica. A versão trivial do procedimento do teste tem complexidade de memória de O de n e de tempo O de n log n, por conta da operação de ordenação que é feita na amostra. Então, nosso artigo apresenta um método, o qual chamamos de GreedyKS, para detectar mudanças de uma distribuição que possui amostra conhecida, através do teste KS em sua versão uniamostral. O método funciona de forma incremental e aproximativa, sendo inspirado nos algoritmos de Gonzalez et al. 77 e 78. Assim como seus antecessores, ele atribui cada observação de entrada a um dos elementos de uma sequência de buckets, onde cada bucket guarda uma contagem das suas observações e os valores mínimo e máximo da CDF para estas. O número de buckets utilizados é passado como parâmetro na inicialização e pode ser significativamente menor que o número de observações processadas, sendo independente do tamanho da amostra. A própria CDF de referência é utilizada para determinar o bucket ao qual cada observação é associada. A cada novo elemento processado, o algoritmo atualiza os 3 atributos do bucket correspondente, calcula as diferenças entre CDF e CDF na região respectiva ao bucket onde o novo elemento foi inserido. O método mantém registros das maiores diferenças da SDF para a CDF e vice-versa. Também são armazenados os índices dos buckets respectivos a essas maiores diferenças para que estes sejam reanalisados em futuras iterações. Para fazer o cálculo das diferenças entre SDF e CDF relativas a um bucket, é necessário saber quantos elementos estão posicionados em buckets anteriores. Para esse tipo de consulta, foi utilizada uma estrutura de dados para soma de prefixos. Nesse trabalho, nós utilizamos a BIT por conta da complexidade das suas operações terem um custo computacional de ordem logarítmica. Esse é o pseudocódigo de uma iteração do GreedyKS. Seja x o elemento a ser processado a seguir, n é um contador do número de elementos já processados. F é a CDF de referência utilizada. Aplicamos F de x e multiplicamos por m, que é o número de buckets utilizado. Tiramos o piso e esse é o índice do bucket de x. Então, atualizamos a contagem de itens, o maior e o menor valor de CDF para aquele bucket. A contagem é mantida pela estrutura de soma de prefixos. A variável O de n guarda o índice do bucket cuja diferença da SDF para a CDF foi a maior calculada até então. Essa diferença é reavaliada na linha 10. Isto é importante, pois este cálculo depende não apenas dos atributos do bucket, mas também do total de elementos processados n. Na linha 11, a diferença da SDF para a CDF é calculada para o bucket de x. Na linha 12, é avaliado se esta diferença prevalece sobre a anterior. Em caso positivo, na linha 13, ela a substitui como a maior até então. E na linha 14, o bucket respectivo é registrado. Das linhas 15 a 19, é feito algo similar,
mas agora para a diferença da CDF para a SCDF, considerando as variáveis ODP, DP e DP'. O máximo entre DP e DN é o valor da estatística usada para realizar o teste KS, o qual pode ser determinado em tempo constante. O custo computacional do algoritmo é definido predominantemente pela atualização e consulta de somas de prefixos. Todas as outras operações são atômicas. Assim, cada iteração tem uma complexidade de tempo logarítmica no número de buckets. O GradKS foi avaliado experimentalmente utilizando dados sintéticos. Foram utilizadas amostras de distribuições normal, uniforme e Pareto. Foram medidos os erros absolutos das aproximações da estatística do teste KS uniamostral. Para todos os testes feitos, foram geradas 100 amostras independentes e relatadas as médias dos resultados. Os valores padrões utilizados foram amostras com 10 a 15 elementos e memória disponível da ordem de 1% da amostra. Além do GradKS, também foram testados Lau mais DD-Sketch, foi incluído por ser considerado uma referência para o estado da arte. A ProxKS, que apesar de não ser incremental, foi utilizado por ser um predecessor do nosso método. A amostragem representa a solução mais básica possível. O GradKS Estrela é uma versão do GradKS sem restrição quanto ao uso de memória, cujo uso visa avaliar o impacto da redução deste recurso. Bom, então, no primeiro experimento, os métodos foram avaliados variando a restrição de memória disponível, o que é representado no eixo X. No gráfico mais à esquerda, é avaliada a distância KS entre uma distribuição normal 0,1 e amostras distribuídas conforme uma normal 0,11. Os outros dois gráficos são semelhantes, porém considerando outras distribuições. É possível ver que os métodos obtiveram um comportamento semelhante nas três distribuições. Os métodos GradKS e GradKS Estrela apresentaram um erro baixo e estável, mesmo com restrições da ordem de 0,1% de memória, e em geral o GradKS teve um melhor desempenho. Nesse experimento foram realizadas as variações no tamanho da amostra, indo de 1000 até 100.000 conforme o eixo X. Esse comportamento de queda dos algoritmos, conforme o aumento da amostra, se deve ao fato de que, com mais itens no volume total, mais itens são usados para calcular o valor do teste KS, obtendo então uma melhor acurácia. Mais uma vez, os métodos tiveram um comportamento semelhante nas distribuições e o GradKS teve um melhor desempenho geral. No último experimento, os métodos foram testados variando a média da distribuição dos dados conforme o eixo X. O GradKS e o GradKS Estrela tiveram um resultado muito similar nas diversas situações consideradas, indicando que o GradKS sofre pouca influência da restrição de memória. Nesse experimento, ambos mantiveram o erro absoluto abaixo de 10 a menos 4. E como considerações finais, neste artigo nós consideramos o problema de realizar o teste KS uniamostral de forma incremental, visando um contexto de Big Data. O método permite seu uso com altíssimas restrições de memória, tem um desempenho superior a outros métodos testados nos cenários considerados, e como trabalhos futuros, nós pretendemos realizar testes com amostras de tamanhos maiores e avaliar o desempenho usando dados reais. Também planejamos melhorar o algoritmo para desconsiderar dados defasados e assim processar dados considerando uma janela de tempo.